Preparação SAEB 2021. Professor Gilcinei. Muito bem, estudante. Vamos para a questão 6, que fala a respeito da progressão aritmética. Então, vamos à leitura. O termo que ocupa a posição N em uma progressão aritmética, PA, de razão R, é dado pela fórmula a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Com o auxílio dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o 14º termo de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 20. Perfeito. Bom, feita a leitura do enunciado do texto, vamos para a nossa resolução. O primeiro passo, então, é buscar todas as informações relevantes. Então, você pode estar criando aqui os dados do enunciado, né? Um dos primeiros dados, ou seja, a primeira informação aí, é a respeito da fórmula do termo geral. Nós vamos fortalecer isso mais para frente, tá? Que é AN, é um termo genérico, ou seja, é um termo que essa expressão representa qualquer termo na sequência, tá? A razão 3, que é o valor fixo que você vai sempre somando para encontrar o próximo termo, né? A partir do segundo. O primeiro termo nós representamos por A1, ou seja, quem está na primeira posição, né? É o 20 no caso. E nós vamos ter que trabalhar agora com o 14º termo. Queremos saber quem ocupa a 14ª posição nessa sequência. Para isso, a gente vai fazer uma aplicação direta desses valores na fórmula, na expressão do termo que é geral para qualquer posição, ok? Vamos entender isso mais para frente. Vamos lá. Então, o AN vai ser o A14, o A1 é 20. E N menos 1 é 14 menos 1, que é o número de termos, vezes 3. Então, nós vamos ter 13 vezes 3, dá 39 mais 20, chegamos a 59. Bem, essa questão ela é básica. Então, vamos dar uma fortalecida? Vamos aqui para essa outra parte. E aqui eu quero ver com vocês o seguinte. Vamos lá. Primeiro, eu vou dividir aqui a tela. Nossa tela aqui, ó. Assim. Desse lado de cá, nós vamos colocar a PA. Desse lado, a PG. Tá bom? São dois tipos de sequência. Nós temos as sequências que são chamadas PA e as que são as PG. Uma PA, vamos colocar a sequência. A gente começa aqui abrindo parênteses, né? Vamos colocar 3. Bem, agora eu vou colocar aqui uma razão valendo 2, tá bom? Então, o próximo termo, que está na segunda posição, vai ser 5. O próximo, 7. O próximo, 9. O próximo, 11. Então, nós temos aqui já uma PA com 5 termos. Bem, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que, neste caso, em particular, o que houve, né, a partir desse termo, foi sempre um acréscimo de um valor fixo, mais 2. Sempre. Logo, se eu quisesse representar o 9, uma expressão numérica, eu colocaria 9 é igual, obedece nessa regularidade, vai ser. Iniciamos sempre do A1, viu? Vamos aqui. A1, que é 3, mais. Quantas vezes eu tenho que sair do 3, né? Eu tenho que acrescentar o 2 até chegar ao 9. Vamos ver. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, 3 vezes 2. Então, a gente percebe que essa expressão aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 3 é 9. Logo, quando você está, por exemplo, procurando o A4, esse A4, ele significa que é equivalente a A1 mais 3R. Logo, o que eu fiz? Eu escrevi o termo, a posição A4, em função de A1 e em função de R. E nós vamos precisar muitas vezes fazer isso, tá bom? Vamos seguir aqui e fazer um outro exemplo ainda com a PA. Então, se eu for fazer um outro exemplo aqui, vamos pensar, por exemplo, vamos determinar aqui uma expressão para o termo que está na 37ª posição, o A37. Escrever A37 em função de A1 e razão vai ficar assim, ó. A1 mais aí, o número de termos, que é 37, menos 1.
Então, vai dar 36R. Ok? Então, para deixar claro, de novo, A48 sendo uma PA, em função de A1 mais a razão, vai ser 47. 47R. Tá bom? Nós vamos precisar disso para resolver algumas questões aí. Tá. Agora vamos para cá, para PG. Você lembra da PG? A PG ela é um pouco diferente da PA, né? Por causa da razão. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui um exemplo de uma PG. Vamos colocar um 2. Um 2 não, um 3. Vamos colocar 3 aqui. Vamos fixar o 2 como sendo a razão. Então, o que vai acontecer? Esse termo que eu vou encontrar agora vai ser multiplicado por 3 por 2. Passa a ser 6. Então, o próximo termo vai ser 12. O próximo vai ser 24. Tá bom, até aí. Ok. Isso significa o quê? Então, que a partir do segundo termo aqui, eu fui multiplicando, né, um valor. Eu multipliquei 2, multipliquei 2 e assim por diante. Logo, 24, escrevendo em função de A1, vai ser 3, okay? Vezes a razão 2, vezes ao quadrado. Olha aqui, ó. Aqui, no expoente, está o quê? Está a quantidade de pulos, né? Vamos colocar assim, pulos, né? Da razão, ou seja, esses pulos significam multiplicações, ó, 2 vezes 2. Veja, perceba a diferença. Aqui na PG, a gente vai multiplicar, enquanto na PA nós vamos somar, tá bom? Logo, vamos fazer o seguinte, se eu tenho, por exemplo, que determinar o A5 em PG, lembra, PG, o que você vai ter que fazer? Então, escreva A1 vezes. A razão é um pouco diferente de quociente, viu? A gente vai usar a letrinha Q. Elevado a quem? A 4. Olha, a 4, tá vendo? E mais uma vez aqui, a quantidade da razão foi diminuída. 5 menos 1, 4. Logo, a fórmula do termo geral para PG vai ser AN igual a 1 vezes a razão. Aí o expoente vai ser N menos 1. Não sei se você lembra, é bom lembrar, ok? Então, para afirmar aqui, ó, se você tem que determinar o A40 em PG, você vai escrever A1 vezes, ó, fazer um x aqui, vezes a razão, quociente, né, elevado a quanto? 39. Bem, como é que eu acho a razão aqui? A razão Q é só pegar um termo, a partir do segundo, né, e dividir pelo anterior. Anterior ao 6 é quem? 3. A razão aqui vai ser 2. Aqui a razão R, e a gente vai fazer o quê? Pega, por exemplo, o A2 menos o A1. A razão é igual a 2. Beleza? Posto isso, vamos seguir aqui. Ó. Vamos fazer aqui agora um fortalecimento dessa questão. Vamos pensar assim, numa PA, você tem que saber bem diferenciar. PA é aquela em que a razão vai somando. Numa PA, o oitavo termo é 52 e o 10º termo é 66. Calcule o nono termo e a razão dessa PA. Bem, essa questão aqui nós vamos seguir alguns procedimentos. O primeiro procedimento é o que a gente aprendeu. A gente vai, então, escrever, primeiramente aqui, vamos lá. Nós temos qual a informação? Nós temos aí o A8. O A8 corresponde a quanto? 52. Né? Enquanto o A10 corresponde a 66. Bem, agora, aqui do lado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as expressões A8 e A10 e vamos escrever ela em função de A1 e da razão. Só vou escrever aqui, isso aqui é uma PA. Ok, então o A8, a expressão A8, abrindo a expressão A8, né? Abrindo a conta, é A1 mais 7R. Enquanto a expressão A10 se equivale a A1 mais 9R. Beleza. Com essas duas informações agora, nós podemos fazer o quê? Nós podemos escrever um sistema de duas equações com duas variáveis. É o que nós vamos fazer agora, na parte verde aqui. Ó. Vamos lá, então. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão
que vale a 8, e vou igualar o seu valor numérico. É isso que eu vou fazer. Vou montar agora um sistema. Então, vai ficar assim, ó. A1 mais 7R é igual a 52. Analogamente, eu vou fazer ó, A1 mais 9R é igual a 66. Beleza. Nós temos aqui a equação 1, a equação 2. E agora o que a gente vai fazer é usar um método. O método é bem simples. É só pegar, por exemplo, eu vou preferir aqui fazer a equação 2 menos a equação 1. Por quê? Porque os valores aqui ó, são maiores. Então, eu vou passar aqui um traço e vou subtrair, viu? Então, aqui, se eu subtrair A1 menos A1, zerou. 9R menos 7R dá 2R's. Pessoal, cuidado, porque eu estou pegando a segunda equação, tá bom? E subtraindo pela primeira. A gente está acostumado a fazer de cima para baixo, mas de baixo para cima também vale, tá? Igual a quanto? 66 menos 52. Isso vai dar 14. Então, a razão R é igual a 14, dividido por 2, a razão é igual a 7. Então, aqui a razão já foi resolvida, já encontramos a razão. Agora, nós vamos determinar quem? Tem que se determinar o A9. E para determinar o A9, nós vamos precisar achar o A1. Vamos determinar o A1. Vamos colocar aqui uma outra cor. Para a gente determinar o A1, nós vamos ter que escolher uma das duas equações. Eu vou preferir a primeira. A primeira diz que é o seguinte. A1 mais 7R é igual a quanto? 52. Então, A1 mais 7 vezes 7 é igual a 52. Logo, A1 vai ser igual a 52. Né? Aí, fazendo a multiplicação aqui, ó, dá quanto? 49. Passa para lá, menos 49. A1 vale 3. Beleza? Então, o A1 está encontrado e eu tenho a razão. Se eu tenho o A1, e a razão, vamos achar o A9. Né? Então, a expressão A9 vai ser encontrada em função, ou seja, depende. A9 pode ser aberto usando A1 mais a razão. Então, A1 mais 8R. Já expliquei isso para vocês. Então, o A9 é igual. O valor de A1 é quanto? 3. Mais 8 vezes quanto? A razão é 7. A9 vai ser, então, 3 mais 56. Pronto, achei. Ó. A9 vai valer 59. Beleza? 59. É isso daí. Mais uma vez, pessoal. Na PA, ok? A razão é R. Na PG, a razão é Q. Aqui, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui, na PG, o termo geral, o enésimo termo, né, vai ser A1 vezes a razão elevada a N menos 1. N menos 1. Por hoje é só, pessoal. Né? Depois a gente volta aí com mais questões, tá? Até a próxima. Valeu!